bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Boa tarde, você que está nos acompanhando hoje no primeiro programa deste ano ao vivo. Eu estou aqui com a doutora Renata Castro, que irá conversar com a gente sobre um tema assim que eu creio que vocês possam ter bastante dúvida, mas também estamos aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Então prestem atenção no currículo da doutora que veio conversar conosco, que tem toda a propriedade para falar sobre um tema meningite na infância. Ela é médica pediatra, diretora da FACES, Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, é especialista em nutrologia, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, neonatologista do Centro de Apoio e Pesquisa em Pediatria do Instituto da Criança da USP e psicopatologista na infância do Instituto de Psicologia da USP. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito prazer tê-la aqui conosco para conversar sobre um tema que nos preocupa bastante, principalmente quando atinge os pequenininhos, né? Prazer é meu de estar aqui conversando com você e espero ajudar, elucidar e tirar as dúvidas aí dos internautas e esclarecer algumas coisas sobre a meningite. A gente sabe que a meningite, ela acomete toda a faixa etária, né? Não é só a criança, o adulto também pode ter meningite, mas nós trouxemos aqui a doutora Renata justamente para esclarecer a vocês essas diferenças. A diferença entre a meningite na criança e no adulto, como isso acontece, como a gente pode pegar essa doença ou transmiti-la. Então a doutora Renata, ela vai estar conversando conosco e tirando essas dúvidas, justamente para que você, assim, ela vai dar para você subsídios para que você também busque mais informações depois deste programa. Então fique atento aí a toda a programação. Doutora, eu começo com uma pergunta inicial, falando sobre o que é a meningite e quais os tipos de meningite que existem. Olha, a meningite é a inflamação das meninges, que são as membranas protetoras do cérebro e da medula espinhal. Essas membranas, elas protegem o cérebro de invasão de patógenos ou de antígenos, coisas que possam afetar o cérebro e a medula espinhal. Mas algumas vezes esses patógenos conseguem atravessar essas membranas, causando a inflamação delas. E aí eu vou pedir para o Nil colocar a imagem 1, que ela mostra direitinho, a doutora vai explicar para a gente essas meninges, como que elas estão compostas aí no nosso cérebro, né? A primeira, né, como você pode ver na imagem, é a dura mater, abaixo é a aracnoide e abaixo a pia mater. Então essas são as três membranas que a gente chama de meninges, que protegem desde o cérebro, né, todo o encéfalo, cérebro, cerebelo, a ponte até o final da medula espinhal. E essas membranas que nós somos, as três, elas revestem até esse final da coluna e qualquer alteração nelas pode dar um problema relacionado às meninges. Isso, pode acabar trazendo sinais e sintomas desde da cabeça até o final da coluna. Porque às vezes a gente, né, como leigos, a gente imagina que tudo que tem a ver com meningite tem a ver só com sistema nervoso na cabeça, né? Central. E aí, central. E aí, na verdade, ele está em todo o corpo, né, doutora? Na verdade, ele percorre toda a coluna e pode envolver todo o sistema. Percorre, e inclusive a meningite meningocócica, ela afeta não só o cérebro e as meninges, mas ela pode ser disseminada e causar uma infecção generalizada no corpo todo. Tá. E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a questão da incidência dessas doenças como a meningite aqui no Brasil, porque a gente sabe que às vezes tem regiões que aparecem mais do que outras, e o que se deve isso, né? Quais regiões do Brasil tem mais incidência da meningite? Tá. Então, assim, hoje no Brasil a gente está mais ou menos com 21 mil casos por ano, né? Desde de 2009 está mais ou menos nessa faixa de 20 mil, 21 mil casos por ano. Na região sudeste a gente tem o maior número de casos, então 51% dos casos estão na região sudeste. E logo seguidas da região nordeste, sul, centro-oeste e norte. A região norte é que tem o menor número de casos, 4%. Sendo que na sudeste está 51% dos casos. Isso, Raquel, pode se dar pelo fato de
O maior número de pessoas, né, tem uma maior concentração da população na região sudeste, nordeste e sul, e também do maior número de diagnósticos, porque nós sabemos que na região norte, às vezes na região centro-oeste, temos uma dificuldade maior de diagnóstico e de acesso à saúde. Então, muitos casos, principalmente crianças pequenas, menores de 1 ano, têm uma dificuldade maior para chegar ao atendimento médico e muitas vezes acabam indo a óbito, falecendo antes mesmo de ser diagnosticado. E há uma subnotificação dos serviços também? É obrigatória a notificação. Todo caso de meningite deve ser notificado, até mesmo para o Ministério da Saúde conseguir ter esses números e fazer campanhas de prevenção, até vacinação. Então, é muito importante a notificação e ela é obrigatória, mas muitas vezes a gente não consegue ter esse diagnóstico, principalmente em regiões mais remotas, que não tem nem atendimento médico, quanto mais um exame de líquor que confirme. Então, é mais complicado nessas regiões. Tá. E para se diagnosticar numa criança, necessariamente tem que ser o pediatra, doutora? Como que é quando a mãe chega, né, a criança, a gente vai falar aqui com vocês ainda sobre sinais e sintomas, mas assim, o primeiro serviço de atendimento à criança tem que ser o pediatra. Nós sabemos que tem regiões que não tem pediatra e que regiões que às vezes não tem nem médico. Na verdade, se o caso já for suspeito, já deve ser notificado. Você não precisa ter a confirmação diagnóstica para notificar. Se for um caso suspeito, ele já deve ser notificado. E o problema é que em bebês, principalmente menores de 1 ano ou né, crianças menores, o quadro clínico pode ser diferente do adulto. Então, no adulto é um quadro clínico mais clássico, um pouco mais fácil de você diagnosticar. No bebê e na criança, às vezes, um pouco menor, fica mais difícil. Então, pode ser para um médico que não tenha uma experiência muito grande com crianças ou com a meningite na criança, às vezes pode ter uma dificuldade para diagnosticar, porque ela pode, às vezes, parecer com uma virose comum. Então, tem essa dificuldade diagnóstica por conta da idade também. Tá. Nós estamos conversando aqui sobre a meningite. A meningite tem várias formas de entrada, né, no organismo. E nós temos a viral, a bacteriana. Também pode ser causada por fungos e parasitas. Então, assim, a meningite ela pode ser causada, a mais frequente é a viral, depois a bacteriana. Pode também ser causada por fungos e parasitas. Tem a meningite tuberculosa, que é o bacilo de Koch, que é o que causa a tuberculose, também pode causar meningite, mas isso em indivíduos imunocomprometidos, que a imunidade está baixa, às vezes que já tem alguma outra doença e aí acaba sendo uma doença oportunista. Traumatismos cranianos graves com perfuração, às vezes fratura óssea, também pode levar a meningite. Às vezes alguns tipos de câncer, neoplasia também pode levar a uma meningite, mas o mais frequente é viral e bacteriana. Tá. E eu já ouvi falar também quando a pessoa tem abscessos dentários ou está em tratamento dentário. Que a gente chama de contiguidade. Então, às vezes está com otite, uma infecção no ouvido, uma sinusite também, ou uma infecção grave dentária, que acomete até às vezes o osso da mandíbula. Isso por contiguidade, que é a proximidade, né, do encéfalo e do cérebro, pode também levar a uma meningite. Tá. Doutora, das três, se a senhora fosse relacionar, qual das três é a mais grave? A mais grave é a bacteriana e a meningocócica. É a mais grave de todas, com uma evolução mais grave. E aí, tem como a gente então agora falar para os nossos espectadores que quais são os principais sinais que a criança apresenta, então para os pais, né, ficarem atentos a esses sinais que a doutora Renata vai falar, os primeiros sinais que apresentam e como isso vai ficando grave, quando ela vai tendo uma gravidade e quando que esses pais têm que logo levar as crianças para o serviço de saúde. A meningite viral, ela se apresenta muitas vezes como uma virose comum, então pode dar uma queda no estado geral, febre, falta de apetite, pode dar uma irritabilidade, dor de cabeça, vômitos, náuseas.
A meningite bacteriana, só que a viral é um quadro um pouco mais leve, tanto que pode ser confundido com uma virose comum. A meningite bacteriana, principalmente a meningocócica, já não, ela dá uma febre alta, ela dá uma queda maior no estado geral, falta de apetite, náuseas, vômitos, pode dar vômitos em jato, pode aparecer manchas na pele, manchas vermelhas na pele, que é um sinal de gravidade e daquela disseminação para o organismo que eu falei anteriormente. E a dor de cabeça, irritabilidade, a rigidez de nuca, que é um sinal clássico que a gente fala, que é não conseguir encostar o queixo no tórax, sem febre, né, sem vômito. E também nos bebês menores de 1 ano pode dar um abaulamento da fontanela, que é a moleira, fica que ela pode ficar levantada e tensa, que é um sinal de também irritação menina. Porque geralmente a gente sente, né, essa aberturinha, quando passa a mãe, passa a mão na moleira da criança, sente aquela aberturinha assim. Se ela estiver levantada, como se estivesse inchada, não é um bom sinal. Não, parecendo um ovo, muitas vezes as mães falam, né, que fica parecendo um ovo e ela fica tensa mesmo. Fica endurecida. Endurecida. E o bebê, um sinal muito clássico é a irritabilidade. Então, aquele choro que você não consegue consolar de nenhuma forma, a falta de apetite, porque o bebê ele não consegue, às vezes, dizer, né, o que está sentindo. Então, ele não vai dizer que ele está com dor de cabeça, mas ele chora, fica muito irritado. E náuseas, vômitos e a falta de apetite. A queda do estado geral. Não quer brincar, não se anima, não dá risadinha. É mais ou menos esse o quadro clínico. E as manchas na pele, que já é um sinal de gravidade. E desses sinais todos que a senhora falou, o primeiro a apresentar geralmente é febre? Às vezes é até um mal-estar, assim, geral, uma queda no estado geral, começa às vezes com uma falta de apetite e aí evolui com uma febre, né? Febre, dor de cabeça. Porque os pais, às vezes, não se atentam. Se não tem algo mais específico, febre, eles já não procuram um serviço de saúde. Sim. Seria, então, uma indicação para os pais, ao apresentar a febre, imediatamente levar ao serviço? Eu acho que depende muito do estado geral da criança, porque muitas vezes se a criança está só com uma gripe, ela está bem, está brincando, está comendo, se você deu o remédio para a febre passou e a criança ficou bem, acho que isso já é um sinal de que o estado geral da criança está melhor. É sempre importante observar o estado geral da criança, porque a criança brinca, a criança ela tá sempre disposta. Agora, você vê uma queda no estado geral, tá indisposta, não quer comer, tá com uma febre alta, às vezes 38,5, 39, né? Isso. Tá. Doutora, e esse exame de tentar colocar o queixo da criança no queixo, os pais podem fazer esse tipo de... Podem fazer. O ideal é às vezes durante a febre, a criança não consegue por conta do estado febril. Mas a criança sem febre pode fazer. Se ela não conseguir, pode ser um sinal de alarme. Ela não consegue encostar ou ela refere dor? Não consegue encostar, dói, às vezes ela até dobra a perninha, porque não consegue, porque como vai até o final da coluna, então ele também reflete na perna e aqui na região lombar. Então, às vezes você também levanta a perna, a criança não consegue levantar em determinado ângulo, e às vezes vai fazer assim, até levanta, dobra a perninha, levanta porque não consegue encostar, porque está todo irritado aqui a coluna vertebral mesmo. Olha aí. E se formos comparar esses sintomas que a senhora relatou das crianças em relação ao adulto, tem diferença? São bem semelhantes, mas mais nessas crianças maiores. Então, a partir dos 5 anos até os adultos, eles têm mais ou menos esses mesmos sintomas. Então, dor de cabeça, náuseas, vômitos, febre. A diferença maior são nas crianças menores de 1 ano, que daí é muita irritabilidade, a febre, choro, porque já não fala, então aí já é mais diferente. E o abaulamento da fontanela. Isso. E o adulto também tem essas manchas, doutora? Também pode evoluir com essas manchas. E uma coisa que é uma diferença também é que o velhinho, que são os extremos, né? O bebê e o velhinho são mais sensíveis. Então, às vezes, o velhinho ele tem uma dificuldade maior de apresentar febre, mas ele pode apresentar hipotermia, que é a temperatura baixa. O bebê também pode, mas o velhinho pode apresentar essa
hipotermia, e aí uma queda maior do estado geral, porque o velhinho ele também já não tem aquela disposição, não tem uma atividade igual aos adultos, então às vezes uma queda nessa atividade não é tão bem percebida por conta às vezes até de restrições físicas, então também tem que ficar atento aos idosos. Olha aí que importante. Doutora, diagnóstico da meningite. A gente sabe que os pais têm muito medo, quando vai levar a criança no serviço de saúde, o médico pede o exame do líquor. Somente tem esse exame para ser feito e detectar? Como que é o diagnóstico para meningite? O exame padrão é o líquor, que é a punção do líquido cefalorraquidiano, que ele está presente desde o cérebro até também o final da coluna lombar. Eu vou pedir, doutora, para o Nil colocar a imagem 2, vai mostrar direitinho para a senhora explicar para a gente essa imagem. Pode colocar a tela cheia só para ela explicar, Nil? Olha lá. Então, o líquor, ele reveste todo o sistema nervoso central. Então, ele está desde o cérebro ali, ele desce, vai até o final da coluna. E ele é produzido continuamente. Então, ele está sempre em produção. E ele que leva os nutrientes para o cérebro, sistema nervoso, tem algumas células de defesa, mas também não muitas. Ele é transparente. Essa imagem, ela mostra ali onde estão as meninges, onde tem acometido essas meninges, está mais avermelhado. É assim mesmo que fica? Em cima é normal, está mostrando a normal, né? E embaixo com elas inflamadas, que daí já estão vermelhas, tem células de defesa, pode ter já alguns componentes de quando as células do sangue tentam matar as bactérias e os vírus, e aí acabam deixando alguns outros componentes residuais ali. E aí, quando a coleta desse líquor no exame, pode vir com sangue também? Pode vir, porque eles coletam então entre as vértebras na região lombar. Pode também ser colhido da fontanela da criança, mas já não é assim a primeira escolha, e também pode ser colhido bem logo aqui abaixo da cabeça, no comecinho do pescoço, entre o crânio e o pescoço. Mas o lugar que a primeira escolha é na região lombar. Então você introduz, pode-se fazer até uma pequena anestesia, você introduz uma agulha e você não pode puxar, mas o líquor vem, porque ele está ali circulando, né? E às vezes na introdução da agulha você pode pegar um vaso ou já está hemorrágico dentro ali mesmo da membrana, mas isso é mais comum quando tem uma hemorragia dentro da cabeça. Agora, às vezes pode ser acidentalmente pegar um vaso e ele pode vir hemorrágico, mas ele é cristalino e às vezes, dependendo da infecção, ele pode vir turvo, pode vir amarelado. Muda a coloração do líquido. E a viscosidade também, porque ele é como se fosse uma água. Às vezes ele pode vir turvo, pode vir espesso. Olha aí. E na hora da coleta, a única pessoa que pode coletar é o médico, certo? É, o médico. Inclusive tem até uma especialidade que é o licorista, que é um médico especializado em coleta de líquor, que em alguns casos a gente chama, que ele só vai para coletar. Agora o neurologista, o pediatra, o clínico pode coletar. A gente aprende isso durante a faculdade. Ok. Doutora, a gente está falando aqui na forma de diagnosticar tanto fisicamente, né, sinais e sintomas, como laboratorialmente. Os resultados que vêm deste exame laboratorial na coleta do líquor é que vão fechar o diagnóstico, é isso? Isso. Mas essa coloração que a senhora está falando, ao médico coletar e vir essa coloração diferente, já é um indício de que não vai... a gente já pode suspeitar até que o resultado já vai vir alterado. Geralmente aumenta o número de células de defesa, que são os leucócitos, lá no líquor, então um aumento um pouco menor, até 100, às vezes até 500, pode levar a gente a pensar numa meningite viral, e um aumento maior numa meningite bacteriana. E também tem a diferença, porque tem algumas células de defesa que elas vão atrás dos vírus e as outras vão atrás das bactérias. Então, dependendo do número dessas células que vão atrás de vírus e do número das que vão atrás de bactérias, a gente também consegue diferenciar. Tá. E daí tem outras coisas, né? Glicose, alguns outros aspectos que a gente consegue ver pelo exame. Ele já vê se tem presença de bactéria ali, faz alguns testes que também ajudam a gente a diferenciar.
São um conjunto de exames que faz fechar o diagnóstico, né? Eu queria que o Nil colocasse a última imagem, a 3, que ela mostra direitinho o que a doutora estava falando até agora, né, doutora? Que a parte azul é onde fica esse líquor que é coletado. Então ele vai desde lá da cabeça, isso até? Desde lá da cabeça, tanto que ali bem onde tem aquela setinha, é um local que pode ser feito punção. E geralmente é ali na região lombar que também a gente faz a punção. Porque você fica numa posição em que as vértebras se separam um pouco, né? E aí você consegue introduzir ali a agulha e coletar. E só para o internauta entender, seria no mesmo local onde é feita a anestesia RAC, a anestesia peridural, sim. No adulto ou na criança, né? Ali mesmo. Tá, ok. Doutora, vamos falar um pouquinho do tratamento da meningite. Tá. Vamos dizer, a mãezinha foi lá, levou a sua criança no médico e foi constatado que ela está com meningite. Quais são os próximos passos que a criança tem que passar para tratar a meningite? Bom, então, se for uma meningite viral, é só repouso e, assim, remédio de febre, de vômito, mas é mais o repouso porque ela se resolve sozinha. Se for uma meningite bacteriana, se você estiver já suspeitando, aí você já tem que dar um antibiótico no primeiro momento de suspeita, né? Por conta da gravidade da evolução. A meningite meningocócica, ela em 12 horas pode ser fulminante. Então é essencial o início do tratamento precoce. Após 24 horas também, se você já dá o antibiótico, aquela pessoa para de transmitir. Então isso também é fundamental para conter, né, epidemias e para diminuir a transmissão. E a transmissão é dada somente pela bacteriana? Não, aí as formas de transmissão são a viral, é por saliva e secreções. Então, assim, tosse, espirro, contato com saliva, isso tudo pode transmitir. E também o enterovírus, que é um vírus muito frequente da meningite viral, ele também está presente nas fezes, porque a gente elimina ele nas fezes. Então, às vezes você ir no banheiro, não lavar as mãos e contaminar alimentos, isso também, então, é a transmissão fecal-oral que a gente fala, né? Que por, às vezes, uma higiene mal realizada, você acaba contaminando os alimentos e até objetos e transmitindo. E a bacteriana também é por contato com secreção. Então, assim, o meningococo, ele não sobrevive muito tempo no ar, então ele é mais de pessoa a pessoa a transmissão. E por secreções, tudo, e um contato mais íntimo. Agora, a viral, aí você já pode pegar pelo ar mesmo. Então, se eu tiver com a minha criança num lugar fechado, como um ônibus, um lugar que está muito cheio de gente, está tudo fechado, esse é um lugar propício para adquirir. Não só a meningite, como outras doenças também. Olha aí, tem que ficar atento, né? Até para esse diagnóstico precoce, né, doutora? Isso. Porque assim você também evita transmitir para outras pessoas. E aí, fazendo todo esse tratamento, há alguma forma também de prevenção? Porque a gente fica assim, puxa, que bom, tem tratamento, a gente sabe que pode, né, haver a cura, mas há uma prevenção? Porque a gente sabe que a gente vai, querendo ou não, estar em lugar cheio de gente, lugar fechado com as nossas crianças. A prevenção, então, essencial é a higiene, a boa higiene, então higiene das mãos, lavar as mãos sempre que for ao banheiro, sempre que for manipular alimentos, depois de trocar as fraldas de crianças e até fazer higiene às vezes de adultos ou crianças um pouco maiores, precisa lavar a mão antes da refeição, às vezes se está no ônibus, tudo fechado, tudo, ter às vezes um alquinho ali na bolsa e passar um álcool gel na mão, porque muitas vezes você encosta e depois já leva a mão à boca, coça o olho. Quem está na rua não dá tempo de lavar. Nem sempre você tem ali uma pia, tudo, né? Tanto que às vezes a gente consegue até identificar que locais com saneamento básico mais precário tem um índice maior de doenças com essa transmissão fecal-oral. E para as meningites bacterianas e também a meningite viral pode ser prevenida por algumas vacinas, porque além do enterovírus, o vírus da cachumba, catapora, pode também causar. Então, e a gente tem a vacina contra essas doenças, né? Tem a tríplice viral, então que ajuda na prevenção. E as vacinas da meningite, a gente tem a vacina do meningococo C, que já está disponível no SUS, e a do pneumococo.
e a do hemófilos, que são as 3 bactérias que mais causam, né? O meningococo, o hemófilos e o pneumococo. Então, elas estão disponíveis na rede para vacinação das crianças. Isso é uma forma de prevenção. Os pais, para terem acesso a essas vacinações e mais informações, eles têm que buscar a unidade básica de saúde da sua região. Isso. E lá tem algum calendário? Eu posso dar essa vacina para o meu bebê que nasceu agora? Como que obtém? Tem uma faixa etária específica? Tem uma faixa etária. Então, é assim, a do pneumococo e do hemófilos, elas são com 2, 4, 6 meses e com 15 meses. Então, nessa idade, todas as crianças devem receber essa vacina. E a do meningococo são 3 meses, 5 meses, e 3, 5, depois com 12 meses, e daí, se a criança não recebeu, ela pode receber dos 4 aos 6 anos ou após os 11 anos. Então, antes não tinha, porque iniciou em 2010, tanto a do meningococo quanto a do pneumococo. Então, antes não tinha, meu filho não foi vacinado. Então, leva ele na UBS mais próxima e se ele tiver de 4 a 6 anos, dá já para fazer, ou então após os 11 anos, aí faz uma dose única. E tem um motivo para esse intervalo, doutora, de 7 a 11? Tem. Assim, a criança, quando é bebê, está desenvolvendo ainda o sistema imune. Então, a gente faz o planejamento das vacinas de acordo com o desenvolvimento imunológico da criança e também os reforços, porque tem algumas vacinas que elas vão perdendo. A gente tem a imunidade, mas tem imunidade que duram 5 anos, 10 anos. Então, às vezes, você precisa repetir aquela vacina. E também a vacina da BCG para prevenir a meningite tuberculose e até a tuberculose também, que aí é ao nascimento. Entendi. E olha lá, quanta informação. Olha, doutora, eu gostaria muito, assim, de tê-la novamente aqui no nosso programa, certamente. Com prazer. Sobre crianças, que é, né, a especialidade da doutora Renata. A gente tem bastante coisa a conversar, mas eu gostaria que a senhora deixasse alguma informação, uma dica para os pais, né, que também não ficarem assustados, porque obviamente é um programa informativo, mas para que vocês realmente fiquem atentos, né? E uma dica da sua experiência aí, que já teve vários pais nos seus consultórios aí em relação ao cuidado da meningite. Eu acho que uma dica principal é manter sempre os ambientes arejados, evitar aglomerações, principalmente com crianças pequenas, bebês bebês de 1 mês, às vezes eu vejo em shopping, na época do Natal, então, e isso é extremamente perigoso, tanto para meningite quanto para outras doenças também, porque o bebezinho ele não tem ainda imunidade. Então, assim, evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, abrir as janelas de casa, deixar entrar o ar, o sol, porque isso previne bastante doença. E a higiene também é muito importante, a higiene das mãos, já ensinar as crianças desde pequenas que tem que lavar a mão para evitar comer sem lavar a mão, com as mãos, ainda mais crianças que põe a mão em tudo, põe no chão. Então, assim, tentar sempre a higiene das mãos, a higiene dos alimentos é muito importante também, porque muitas doenças são passadas através de alimentos contaminados. E, assim, procurar ter as vacinas em dia, levar seus filhos para fazer a vacinação, porque a vacina, ela diminui bastante a incidência da doença. A gente viu que na década de 90 começou a vacinação contra o hemófilos, em 1999 já tinha caído mais de 90% das meningites por hemófilos. Após a inserção também da vacina por pneumococo e meningococo, que foi em 2010, em 2 anos já caiu 30% o índice de meningite. Então, você vê que faz uma diferença grande. Então, procurar manter a carteirinha lá de vacinação em dia, e a higiene, que é fundamental. Olha aí, e a gente vai convidar, né, nossos espectadores desse programa a visitar o site, que eu vou pedir para o Nil colocar, lá da FACE, que é a Faculdade de Ciências da Saúde. O site, a gente tem pós-graduação em cursos de saúde e a graduação em ciências biológicas. O site tem lá todos os cursos, tem vários cursos super interessantes, e o Facebook da FACES, que é facebook.com/FACESFaculdade. Lá a gente coloca notícias, informações sobre saúde, sobre educação, tem várias coisas legais que a gente publica na página, vale a pena conferir. A senhora quer falar bem pausado, que eu acho que o Nil não achou ali o link, mas pausado é www... O site é www.facis.edu.br e o Facebook, facebook.com/FACESFaculdade.
Isso é importante para você obter mais informações. Se tiver alguma dúvida, deve ter algum contato lá, né? Para as pessoas procurarem também informação. Doutora, eu agradeço muito a sua vinda ao programa. Eu que agradeço o convite. Espero tê-la novamente aqui. Será um prazer. Tá? E eu vou ficar com vocês aqui para dizer que nós estamos agora, nesse ano, iniciando o ano, com uma promoção aqui do programa De Olho na Saúde. Na verdade, não é bem uma promoção. A gente quer que você, que é da área da saúde, que trabalha com saúde ou que é estudante de saúde, participe para ganhar um livro. Esse livro ele tem a ver com treinamento e desenvolvimento em todos os setores corporativos, inclusive de saúde. Eu escrevi um capítulo desse livro e você poderá ganhá-lo se você participar dessa promoção. Essa promoção diz respeito a profissionais de saúde ou estudantes que deverão elevar a sua profissão por intermédio de uma frase. Você deverá, para participar, enviar uma frase sobre a sua profissão, elevando-a. Ou seja, se você é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, mande aqui para o programa, né, de olho na saúde, @justtv.com.br, @justtv.com.br, uma frase sobre a sua profissão, elevando-a, pondo ela lá para cima, fala que é a melhor profissão do mundo. A sua frase poderá ser premiada e ganhará esse livro aqui, Ser Mais com Treinamento e Desenvolvimento, que eu tenho um capítulo escrito e é bom para que você também se desenvolva aí na sua profissão, principalmente quem é da área da saúde. Eu fico aqui com vocês, espero a semana que vem e fiquem com Deus até lá.